Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar um conteúdo novo de citologia e por isso eu quis retomar aqueles níveis de organização que nós já estudamos. Nós vimos que todo ser vivo é feito de átomos, assim como qualquer outra matéria. Esses átomos se organizam formando moléculas, que nos seres vivos podem ser moléculas orgânicas, como DNA, carboidratos, lipídios, proteínas, e também moléculas inorgânicas, como a água, sais minerais. Essas moléculas, esse conjunto de moléculas, forma então o nível célula. E aí, a célula é então a unidade que vai formar todos os seres vivos, e por isso ela é o beabá da biologia. A partir da biologia, dentro da biologia, né, nós temos várias áreas de estudo e todas elas estudam a vida. E a vida, na forma como a gente conhece, é feita de células. Portanto, a citologia, o estudo das células, é a base de muitas outras áreas da biologia. É o que nós vamos começar a estudar a partir de agora. É importante a gente lembrar que a citologia só passou a existir, o conhecimento sobre célula, e também passou a avançar a partir do momento que surgiu o microscópio e que essas técnicas de microscopia foram aprimoradas, né? E as tecnologias também foram ficando mais avançadas. Então, esse daí é um microscópio óptico ou um microscópio de luz, um microscópio comum em laboratórios, mas hoje nós temos microscópios muito maiores, muito mais potentes, com poder de resolução muito maior, poder de ampliação muito maior. Um microscópio óptico vai ampliar cerca de 1.500 vezes, enquanto que um microscópio eletrônico pode chegar a 100.000 vezes, 300.000 vezes, dependendo do tipo de microscópio. Mas nem sempre os microscópios foram tão potentes assim. Então, um dos primeiros microscópios e um dos primeiros registros de microscópios que surgiu foi esse microscópio de Leeuwenhoek. Nome complicado dele. Esse holandês, ele criou um microscópio que era um microscópio simples, que tinha apenas um tipo de lente, enquanto que o microscópio óptico que a gente trabalha hoje, comum em laboratório, ele trabalha com duas lentes, pelo menos, né? A lente ocular e a lente objetiva. Aqui, isso é um microscópio composto. Aqui não, aqui é um microscópio simples que tem apenas uma lente. Quem se destacou também na microscopia foi esse Robert Hooke. Robert Hooke, ele foi uma das primeiras pessoas a realmente utilizar o microscópio, apesar de não ser ele o criador do primeiro microscópio. Existem registros anteriores de microscópios, mas ele foi um dos primeiros caras a utilizar o microscópio no estudo dos seres vivos. E aí ele registrou então uma cena semelhante a isso daqui, uma imagem semelhante a isso daqui. Ele fotografou, ele observou, aliás, usando o microscópio, ele observou cortes de cortiça, que é aquela casca da árvore, ou seja, um tecido vegetal. E o que ele viu foram essas colmeiazinhas, como se fossem espaços vazios. Ele fez um desenho semelhante a isso daqui. Esses espaços vazios só foram observados como espaços vazios, na verdade, porque ele estava observando um tecido morto, que é essa cortiça. Depois disso, a gente soube, outros cientistas entenderam, estudaram melhor, observaram melhor e perceberam que, na verdade, esses espaços não são vazios. Existem fluidos aí dentro, existem estruturas aí dentro. Mas como Robert Hooke observou essas estruturas como sendo espaços vazios,
ele denominou isso de célula, que vem do latim de uma palavra que significa sala, espaço vazio, uma cela. Então, célula, o conceito de célula passou a existir a partir de então. E é claro que hoje nós temos imagens muito melhores, né? Então, nós temos aí à direita a imagem do Robert Hooke, semelhante ao que da fotografia do Robert Hooke, e aqui à direita uma imagem mais atual. Hoje nós contamos com técnicas de coloração, né? Técnicas para fazer as lâminas também. Então, todas essas técnicas de microscopia também avançaram, né? Nós temos imagens 3D até. A teoria celular veio a partir de dois cientistas, Schwann e Schleiden. Schwann e Schleiden é um botânico e um zoólogo. Eles chegaram a algumas conclusões importantes que hoje a gente conhece como teoria celular. Então, um dos tópicos dessa teoria é a ideia de que todos os seres vivos são formados por células. E aí vem o principal argumento daqueles que defendem que vírus não deve ser considerado um ser vivo, porque vírus é muito mais simples do que uma célula. Ele não tem uma estrutura celular, ele tem um material genético envolvido por uma capa de proteínas. Alguns, como o coronavírus, como o HIV, eles podem ter ainda um envelope, um outro revestimento que é chamado de envelope, mas eles não têm uma estrutura celular. Então, alguns defendem que eles não devem, por isso, serem considerados seres vivos. O segundo preceito aqui da teoria celular diz que as células são as unidades morfofuncionais dos seres vivos. Já discutimos sobre isso em sala. Morfo de forma mesmo, de construção. Então, a célula constrói os seres vivos. E funcional é de fisiologia, de funcionamento. Então, ela não só é a base, é a constituição do nosso corpo ou de qualquer ser vivo que a gente estiver falando, mas ela também dá o funcionamento para esse ser vivo. Ou seja, se a gente pensar em partes cada vez menores do ser vivo, da vida, a menor parte em que a gente vai encontrar vida é a célula. Ela tem funcionamento, ela exerce funções vitais, né, como respiração, reprodução, crescimento. Então, ela é uma unidade não só de construção morfológica, mas também de funcionamento fisiológica. Rudolf Virchow, isso, acrescentou mais um item na teoria celular. Toda célula provém de outra pré-existente. Então, a gente volta para a ideia de biogênese. Vida só surge a partir de outra vida. Estrutura básica de qualquer célula, relembrando o que vocês já estudaram, as células em geral, elas apresentam 3 partes básicas. Uma película que reveste a célula externamente, chamada de membrana plasmática. Membrana plasmática está presente em todo tipo de célula, é obrigatória em qualquer célula. Algumas células do lado de fora da membrana vão ter outros revestimentos, mas a membrana é obrigatória. O núcleo é a região de controle da célula, é onde vai estar o material genético dela. E toda essa região entre o núcleo e a membrana é o chamado citoplasma, que, dependendo da célula, também pode ter várias outras estruturas aí dentro. Então, a estrutura básica de uma célula é a membrana, o citoplasma e o núcleo, essas 3 partes. E aí a gente tem então 2 modelos de células, isso é revisão, também já estudamos. Célula procariótica, células de bactérias, por exemplo, o grupo das bactérias,
tem células procarióticas. E só esse grupo apresenta organismos procariontes. Então, a célula procariótica é aproximadamente 10 vezes menor do que uma célula eucariótica. Ela tem material genético disperso, misturado ao citoplasma. Ela tem, como toda célula, uma membrana plasmática. E aí, 99% das bactérias vão ter também uma parede celular, uma estrutura, uma outra estrutura de revestimento ao redor da membrana. Não é obrigatório, algumas poucas espécies de bactérias não têm. E algumas bactérias também podem ter um terceiro revestimento, que é essa cápsula. Mas o que é importante a gente observar é a organização interna dessa célula. Ela tem um material genético misturado ao citoplasma e ela tem um citoplasma extremamente pobre em estruturas membranosas. A única organela existente aqui são os ribossomos, que não são membranosos. Já uma célula eucariótica, aqui nós temos o exemplo de uma célula eucariótica animal. Poderia ser vegetal também, ela ainda assim seria uma célula eucariótica, com algumas diferenças importantes. Ela também teria que ter parede, assim como a célula de bactéria tem parede. Ela teria que ter algumas outras estruturas que não aparecem nesse modelo. Mas ela é uma célula eucariótica, por quê? Porque ela tem um núcleo bastante organizado. Esse núcleo, ele está embrulhado por uma membrana chamada carioteca. Esse envoltório nuclear organiza o núcleo, separa o núcleo do citoplasma. E o citoplasma dessa célula é um citoplasma bastante complexo, com muitas organelas, essas pequenas estruturas presentes aqui no citoplasma. Muitas organelas, inclusive organelas que são membranosas. Então, essa é uma célula rica em membranas e é também uma célula muito maior do que a célula procariótica. Então, não